A riqueza doutrinária relacionada ao ajuntamento local de cristãos, apesar de sua importância, é frequentemente ignorada ou interpretada de forma equivocada. No entanto, dois aspectos tornam essa verdade inegavelmente evidente. Primeiro, a maneira singular como o Espírito Santo apresenta o tema nas Escrituras. E segundo, a constância com que o assunto é mencionado nos escritos inspirados. A introdução desse tema no Novo Testamento se dá no Evangelho segundo Mateus, destinado principalmente ao leitor judeu do primeiro século. É nele que o Espírito de Deus escolhe apresentar as bases fundamentais sobre a Igreja. Posteriormente, compreende-se que na Igreja não existem distinções entre judeus e gentios, conforme está escrito na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Mateus, ao relatar os eventos que culminam no estabelecimento do reino na terra, começa apresentando o rei em toda a sua legitimidade e glória, seja legal, universal, divina ou moral. Nos capítulos 1 ao 4, o caráter, conduta e interesses esperados dos cidadãos do reino são expostos no conhecido Sermão da Montanha, nos capítulos 5 ao 7. Em seguida, os capítulos 8 a 10 demonstram a autoridade do rei sobre todos os domínios, físico, natural, espiritual e sobrenatural, por meio de 10 milagres. Apesar de todas essas credenciais, a nação rejeita suas reivindicações, influenciada por seus líderes. Nos capítulos 11 e 12, o desprezo é tal que ele é taxado como glutão e bebedor de vinho. Diante da rejeição, no capítulo 13, quando a multidão se aglomera ao seu redor, ele passa a falar por parábolas, não para esclarecer, mas para confirmar o endurecimento e incredulidade de seus corações. A explicação dada aos discípulos, porém, permite que os crentes compreendam o caráter do reino em sua forma atual e misteriosa. Nos capítulos seguintes, até o capítulo 18, observa-se um movimento de retiradas do Senhor Jesus. Em capítulo 13, versículo 53, e capítulo 16, versículo 4, por exemplo, ele se afasta e visita regiões como Tiro e Sidom, deixando apenas um sinal de alerta por meio do profeta Jonas. É nesse contexto que se revela pela primeira vez o propósito presente do Senhor: edificar a sua igreja. Esse edifício eterno e perfeito, descrito como a igreja que é o seu corpo, na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, não será constituído sem um elevado custo. Assim, o Senhor alerta aos discípulos que ele precisa sofrer antes de entrar na sua glória. Um vislumbre dessa glória é dado no Monte da Transfiguração a Pedro, Tiago e João. Durante o período de ausência do rei, o que sustenta os seus direitos entre uma geração incrédula e perversa é o princípio de que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, como se lê em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Nesse mesmo capítulo, o poder de ligar e desligar é reconhecido e conferido àqueles reunidos em nome do Senhor, um princípio que será amplamente desenvolvido em Atos e nas Epístolas. Desde essa primeira menção em Mateus, capítulo 16, a palavra igreja aparece aproximadamente 106 vezes no Novo Testamento. Em 3 dessas ocasiões, refere-se a Israel no deserto ou a assembleias civis sem conotação espiritual, como está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 38, e capítulo 19, versículos 39 e 41. Em 7 vezes, a referência é à igreja edificada pelo Senhor, composta por todos os salvos, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Estas menções encontram-se, por exemplo, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, e nas epístolas aos Efésios e aos Colossenses. As outras 96 ocorrências referem-se diretamente ao ajuntamento local dos santos, descrito também como a Igreja de Deus, expressão encontrada 7 vezes no Novo Testamento.
Isso confirma que ambos os aspectos, o corpo universal e o ajuntamento local, têm lugar de destaque na revelação divina e não devem ser desconsiderados. Logo nos relatos iniciais do livro de Atos, o caráter oficial da igreja local se torna evidente. Embora haja um período de transição, o capítulo 2 mostra claramente que, desde o início, os ajuntamentos dos crentes eram caracterizados por ordem e autoridade. No dia de Pentecostes, ao receberem o Espírito Santo conforme prometido pelo Senhor, os discípulos passaram de indivíduos a membros de um só corpo, conforme registrado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O resultado da pregação de Pedro foi imediato. Foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, como relatado em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. A palavra agregaram-se indica que existia, ainda que de forma embrionária, uma entidade a qual os salvos eram unidos, a Igreja. Nos capítulos subsequentes, esse grupo passa a ser identificado como a Igreja. Anos mais tarde, Paulo recordaria como havia perseguido intensamente a Igreja de Deus, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 13. A ligação entre a agregação e a perseverança na doutrina dos apóstolos indica que havia autoridade exercida na inclusão de novos membros. Essa autoridade é evidenciada também de forma negativa quando, após o julgamento de Ananias e Safira, houve grande temor em toda a igreja dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, como descreve Atos, capítulo 5, versículos 11 e 13. Naquele momento, a igreja que é o seu corpo e a igreja em Jerusalém ainda eram uma só, realidade que logo se alteraria com o surgimento de outras igrejas locais. Em Atos, capítulo 15, é demonstrada a autoridade da igreja em Jerusalém ao rejeitar as imposições legalistas que alguns desejavam impor aos gentios, reafirmando a liberdade em Cristo. Enquanto Atos narra a expansão e plantação de igrejas desde Jerusalém até Roma, as epístolas, em especial as de Paulo, esclarecem de onde procede a autoridade da igreja local. Ainda antes das epístolas, as palavras do Senhor em Mateus, capítulo 18, já deixavam claro que a igreja local deveria agir com a autoridade celestial, agindo em consonância com a vontade de Deus. O contexto apresentado é o de um irmão que transgride. Primeiramente, busca-se a reconciliação em particular. Se houver resistência, a questão se torna assunto para a igreja. Quando a congregação local atua, ela o faz com o respaldo do céu. Tudo o que ela liga é aquilo que o céu já reteve como culpável, e tudo o que desliga é o que já foi perdoado por Deus. A autoridade exercida, portanto, é em submissão à palavra de Deus, e não espera que o céu aprove o que a igreja decide, mas sim que a igreja decida aquilo que o céu já determinou. Esse mesmo princípio se aplica na proclamação do Evangelho, conforme Mateus, capítulo 16. É um ato solene, pois como está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, para alguns o Evangelho é cheiro de vida, e para outros, cheiro de morte. A autoridade da igreja local vai além. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, Paulo menciona 6 pecados que exigem a exclusão do ofensor da comunhão da igreja. Embora tratando diretamente de um caso de imoralidade, ele estende o princípio a qualquer um culpado dessas faltas, afirmando que deve ser tirado dentre vós. Essa é a excomunhão. Paulo explica que essa ação é, na verdade, uma entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que haja arrependimento e restauração. Fora da esfera de proteção da comunhão da igreja local, a pessoa é exposta ao domínio do inimigo. Erros doutrinários também estão incluídos nesse princípio, como ensina a segunda epístola de João, versículo 10. Portanto, a autoridade da igreja local
seja observada historicamente ou doutrinariamente, é dada por Deus e exige tanto respeito e obediência de cada crente, quanto reconhecimento de todas as outras igrejas locais. O caráter da igreja local é revelado através de diversos títulos que lhe são atribuídos nas Escrituras, e 4 deles se destacam de maneira especial. Um deles é a expressão Igreja de Deus, usada 7 vezes. A primeira ocorrência se encontra no relato de Paulo aos anciãos da igreja em Éfeso, quando ele os admoesta a apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso aponta para uma posse adquirida por um preço altíssimo. Cada crente foi resgatado com o precioso sangue de Cristo, conforme está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. No entanto, o único corpo na terra que pode ser descrito como adquirido por Deus, mediante a morte do seu Filho, é a igreja local composta pelos salvos. Por isso, não é surpreendente que haja um zelo divino especial em relação à igreja local, como se vê na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Outro título atribuído à igreja local é Igrejas de Cristo, mencionado uma única vez na epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 16. Paulo, escrevendo da região da Acaia para os irmãos em Roma, usa essa expressão ao enviar saudações em nome das igrejas daquela região. Isso demonstra a fraternidade entre as igrejas locais, que, embora independentes em sua administração, compartilham de um mesmo amor e fé em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, todos os membros da igreja local são descritos como santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em comunhão com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo também instrui os crentes de Corinto a não causarem escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Isso reforça que uma igreja local é um grupo de crentes separados por Deus com uma identidade própria e distinta. Há também a expressão Igrejas dos Santos, registrada em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Neste contexto, o apóstolo enfatiza a necessidade de ordem e entendimento nas reuniões da igreja, declarando que Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. O termo santos refere-se a todos os salvos, os quais são chamados a viver de maneira condizente com essa posição. Por isso, nas reuniões da igreja, a paz e a harmonia devem prevalecer. Aqueles que perturbam essa paz estão se opondo à vontade de Deus e atraem sobre si sua disciplina, sobretudo quando há entre os irmãos orações constantes pelo bem-estar da igreja local. Outra expressão significativa é todas as igrejas dos gentios, encontrada em Romanos, capítulo 16, versículo 4. Priscila e Áquila, cooperadores muito amados de Paulo, são mencionados nesse contexto como aqueles que arriscaram suas vidas por ele. Embora os detalhes do ocorrido não sejam revelados, as igrejas dos gentios, reconhecendo sua comunhão nas bênçãos espirituais com os judeus, expressaram sua gratidão por esse casal fiel. Essas igrejas, tal como as da Judéia, compartilhavam das mesmas bênçãos e liberalidades decorrentes da sua posição em Cristo. Além desses títulos, há pelo menos 5 expressões que conectam igrejas locais às suas localidades específicas. Elas são apresentadas naturalmente nas Escrituras, como a igreja que está em Corinto ou a igreja que está em Jerusalém. É importante notar que não há base bíblica para o uso da expressão a igreja de, seguido de um nome geográfico, pois a igreja é de Deus quanto à sua origem e em determinada localidade quanto à sua manifestação visível. A composição da igreja local requer atenção. O primeiro e mais essencial requisito
para que alguém seja acrescentado a uma igreja local é a conversão a Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo, como Paulo pregava, conforme Atos, capítulo 20, versículo 21. Em Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42, Lucas registra o primeiro exemplo disso. Embora existam exceções lamentáveis, como os que se introduziram furtivamente, segundo Judas, versículo 4, e os que saíram por não serem verdadeiramente convertidos, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 19, a norma é que apenas os verdadeiros crentes façam parte da comunhão da igreja local. Apenas aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Salvador e confessam essa fé com sinceridade devem ser considerados aptos para serem recebidos. É necessário considerar outras questões ao receber alguém na comunhão. Em Atos, capítulo 2, há uma ordem clara. Os que ouviram a palavra, creram e foram batizados. Esse padrão não foi revogado em nenhum outro trecho do Novo Testamento. O batismo não torna alguém cristão, nem abre misteriosamente a porta da comunhão. É um passo básico de obediência para o salvo, que reconhece no batismo uma figura de sua união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Em Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 5, o apóstolo explica que fomos batizados na morte de Cristo, sepultados com Ele, e assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, devemos andar em novidade de vida. O batismo é, portanto, uma proclamação pública dessa associação com o Senhor Jesus. Não se trata de um rito de purificação, como esclarece a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que afirma ser uma resposta de boa consciência para com Deus. O batismo foi ordenado pelo próprio Senhor em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Foi praticado pelas igrejas primitivas, como se vê em Atos, capítulos 8 e 10, e seu significado é detalhado nas epístolas apostólicas. Assim, os membros de uma igreja local são pessoas que creram no Senhor Jesus para a salvação e foram batizadas como testemunho de sua identificação com Ele. Os salvos também eram chamados de cristãos. Em Atos, capítulo 11, versículo 26, lemos que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Essa designação, longe de ser um mero apelido, era um reconhecimento divino da sua identidade em Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 7, refere-se a esse título como o bom nome que sobre vós foi invocado. Tal nome traz consigo uma expectativa de conduta condizente com o caráter do Senhor Jesus, como destaca a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Além de cristãos, eram também chamados santos, título que expressa sua posição de separados para Deus. A concepção comum de que santos são indivíduos especialmente piedosos, reconhecidos por instituições religiosas, não encontra respaldo nas Escrituras. Em nenhuma dispensação, alguém foi chamado santo por mérito próprio. A santidade é uma posição dada por Deus a todos os que estão em Cristo. Outro título significativo é a fraternidade, mencionado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esse termo tem uma aplicação corporativa e se refere à comunhão entre os membros da igreja local, unidos pelo amor fraternal. Embora alguns considerem essa expressão de alcance global como se referisse à Igreja Universal, essa interpretação não é sustentada pelas Escrituras. Uma igreja local é composta de crentes, cristãos, santos e membros da fraternidade local, unidos pela fé e amor em Cristo. Somente aqueles que pela conversão têm direito a esses títulos devem ser recebidos na comunhão da igreja local. Vale observar que as expressões quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, em Romanos, capítulo 14, versículo 1, e recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, em Romanos, capítulo 15, versículo 7.
não tratam do assunto de recepção à igreja local, embora às vezes sejam aplicadas nesse sentido. Essa seção da epístola trata de questões práticas relacionadas à convivência entre crentes já em comunhão, especialmente sobre alimentos e dias especiais, e o impacto dessas diferenças na harmonia entre os irmãos em Roma. Sem dúvida, a declaração mais impactante sobre a igreja local está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Devido à profundidade das palavras do apóstolo, muitos tendem a aplicá-las à igreja que é o corpo de Cristo. No entanto, o contexto imediato aponta claramente para a igreja local. No capítulo 2, o assunto são as orações públicas e a participação dos irmãos nos ajuntamentos da igreja. Depois, o apóstolo trata das qualificações exigidas para os que lideram e servem. A razão para escrever a epístola é dada nos versículos finais do capítulo 3. Escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que um grupo local de cristãos possa ser chamado de casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade, pode soar ousado, mas é a expressão clara usada por Paulo. Os princípios que a igreja local sustenta estão entrelaçados com as verdades centrais sobre o Senhor Jesus Cristo. No versículo 16, Paulo afirma: "E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória." Este mistério é a encarnação, Deus tornado homem. Ele foi justificado no Espírito, visto pelos anjos em sua caminhada terrena, anunciado entre os gentios, como relatado em Atos, crido no mundo, e a igreja local em Éfeso é um testemunho disso. E, após 40 dias de sua ressurreição, elevado triunfantemente à glória. A igreja local tem a responsabilidade de preservar e proclamar essas verdades. As 5 ordens que Paulo dá a Timóteo são para reforçar esses princípios. Não se devia tolerar nenhuma outra doutrina. Capítulo 1, versículo 3. Timóteo devia combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Era necessário observar todos os ensinos com seriedade, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Capítulo 5, versículo 21. Ele também deveria guardar o mandamento até a aparição do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 14. E advertir os ricos a não colocarem sua confiança nas riquezas, mas fazerem o bem e entesourarem um bom fundamento para o futuro. Capítulo 6, versículos 17 a 19. O padrão de conduta esperado de todos é caracterizado por justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Capítulo 6, versículo 11. Assim, estar em comunhão numa igreja local é também assumir a responsabilidade de viver de acordo com estes princípios. Um traço fundamental que distingue uma igreja de Deus é sua ordem e harmonia. Esta ênfase é constante nas instruções apostólicas. Em relação aos abusos na ceia do Senhor em Corinto, Paulo afirma: "Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 34. A respeito do uso dos dons espirituais, escreve: "Faça-se tudo decentemente e com ordem." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. E a Tito, ele diz: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam." Tito, capítulo 1, versículo 5. Esta ordem decorre da obediência simples e reverente à palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 e 42, os que receberam a palavra e foram batizados foram acrescentados à igreja. Com isso, passaram a ter responsabilidades e privilégios.
Perseverar na doutrina dos apóstolos era essencial. O privilégio consequente era uma plena comunhão, uma participação total nas coisas de Deus com os demais irmãos. Nos capítulos dedicados aos dons espirituais, a igreja local é comparada ao corpo humano. Cada dom espiritual é representado por um membro do corpo. Cada um tem sua função e valor, e nenhum pode ser ignorado ou desprezado sem prejuízo ao conjunto. Deus assim formou o corpo, e assim é Cristo também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 24 e 12. Ainda que este pensamento tenha um alcance mais amplo, aplica-se de forma prática à igreja local. Quando os anciãos são confrontados com pedidos para participar da ceia do Senhor, argumentos comuns são: esta é a mesa do Senhor, e eu pertenço ao Senhor. Logo tenho direito de participar. Porém, interpretar a mesa do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, como sendo apenas os elementos da ceia, é questionável. Na igreja local, há responsabilidades e privilégios, mas não direitos. O lugar de alguém entre os santos é unicamente pela graça divina. Os privilégios são desfrutados na medida em que há obediência à palavra. O único guia é o ensino claro das Escrituras. Devemos nos submeter a ela com reverência e prontidão. Ao longo da história, desde Adão e Eva, o mundo tem sido marcado pela desobediência e indiferença à vontade de Deus. Nesse contexto de rebeldia, a igreja local se destaca como lugar onde há obediência voluntária. Ali, confessa-se com alegria que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Isso se expressa nas diferentes funções assumidas por irmãos e irmãs. Os irmãos ensinam e oram em voz audível. As irmãs, em silêncio e com a cabeça coberta, dão testemunho vivo da graça de Deus diante dos anjos que observam. A obediência visível numa igreja local contrasta com a desordem gerada pela queda no Éden e é um verdadeiro louvor ao Deus Salvador. O desejo divino de ter uma morada entre os homens é visto desde a criação, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele plantou um jardim, colocou ali o homem e andava com ele. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Depois, Enoque andou com Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Jacó, em Gênesis, capítulo 28, versículo 17, chama um lugar de Betel, ou seja, casa de Deus. Mais tarde, em Gênesis capítulo 35, versículo 1, ele é chamado a subir a Betel e ali habitar, reconhecendo que Deus é o Senhor da sua própria casa. A igreja local também é apresentada como um templo. Paulo escreve aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Em Efésios, é dito que todo o edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Capítulo 2, versículo 21. O templo é santo porque o Espírito Santo habita nos salvos, e qualquer um que o corrompa sofrerá juízo, pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Outro símbolo é o corpo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, a igreja local é chamada Corpo de Cristo. Os dons espirituais, ali descritos, eram diversos, milagrosos e temporários, todos dados pelo Espírito Santo. O ministério era controlado pelo Senhor Jesus e os efeitos vinham de Deus. Versículos 4 a 6. A unidade do corpo, com sua diversidade de membros, demonstra que cada dom tem valor. A igreja local é chamada Corpo de Cristo porque cada salvo é membro individual deste corpo, conforme ensinado também na carta aos Efésios. Com isso, amor, cuidado e honra devem marcar os relacionamentos entre os membros. A lavoura é outra figura. Em 1 aos Coríntios,
capítulo 3, versículo 9, Paulo afirma que os irmãos são lavoura de Deus. No versículo 7, ele lembra que nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento foi de Deus. Eles eram cooperadores de Deus. A colheita exige trabalho humano e bênçãos divinas. Como na lavoura, é necessário olhar constantemente para o céu. A igreja local também é um edifício. Ainda no mesmo capítulo, Paulo declara que é um sábio arquiteto ao lançar o fundamento, versículo 10, e que este fundamento é Jesus Cristo. Cada um deve ter cuidado com o que edifica sobre ele. No dia do juízo, o fogo provará a obra. O que for construído para a glória do Senhor será como ouro, prata e pedras preciosas. O que for feito por vaidade será consumido como madeira, feno e palha. Versículo 13. O servo fiel será recompensado. O que agiu por interesse próprio sofrerá perda, embora salvo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, a igreja local é vista como uma virgem pura. Paulo, como um amigo do noivo, queria apresentá-la ao Senhor Jesus com pureza e devoção. Seu zelo era contra aqueles que poderiam corromper os pensamentos dos crentes, desviando-os da singeleza para com Cristo. O apóstolo ansiava por ver os santos totalmente dedicados ao Senhor, como uma noiva ao seu noivo. Por fim, em Apocalipse capítulos 2 e 3, a igreja local é representada como um candeeiro de ouro. A função é iluminar um mundo escuro, dependendo de uma fonte externa de energia. O Senhor ensinou que a luz deve brilhar publicamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15. Paulo escreve aos filipenses que devem resplandecer como luzeiros no mundo. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Israel deveria ser luz para os povos. Isaías, capítulo 51, versículo 4. Mas por causa da sua infidelidade, perdeu esse privilégio. A igreja em Éfeso foi advertida: se não retornasse ao primeiro amor, seu candeeiro seria removido. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Nenhuma igreja local pode subsistir sem amor por Cristo. O testemunho se torna formalidade quando o amor se esfria. A promessa do Senhor permanece: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20.